45, 9:45. Quando nós ouvimos falar do livro do profeta Jonas, obviamente nós falamos de um homem covarde, né? Seu Jonas, né? Não é assim? Vai fazer a obra de Deus, seu Jonas. Vi muita gente pregando e dizendo: se levanta, Jonas. Não é assim, irmãos? Se não bastasse, alguns dias atrás eu vi um irmão, eu fui pregar numa das congregações do Ipiranga, lá no núcleo, e não foi essa mensagem, foi uma outra mensagem. O irmão teve uma saudação e ele dizia assim: nós estávamos comentando no nosso trabalho hoje de 2 homens covardes na Bíblia, e um deles foi o Jonas, e ele falava de Jonas. É que não conhece o conteúdo desta palavra. Meu Deus. Diz a história da palavra de Deus que o profeta Jonas, um dos profetas menores da Bíblia, veio até ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque o pecado dessa cidade tem cheirado mal as narinas de Deus. Escuta só, nós estamos em um ambiente que todos dá para ouvir a mensagem da palavra de Deus, e se você não prestar atenção, tu vai dizer assim: Deus não falou comigo hoje. Escuta aqui. E a Bíblia diz assim que Deus falou para Jonas ir até a cidade de Nínive clamar contra ela, porque o pecado daquela cidade tinha cheirado mal às narinas de Deus. Jonas temeu porque, segundo a história, aquela cidade foi formada por um homem que está escrito no livro do Gênesis. Um homem chamado Nimrod, que foi o grande fundador daquela cidade. E segundo a Bíblia, Nimrod foi poderoso na terra. Ele foi o fundador da cidade de Nínive, que segundo a história, eu não tenho um esboço aqui não, viu, irmão? Fica na bênção. Segundo a história, aquela cidade era uma cidade de mais ou menos, aproximadamente, de 120 mil habitantes, lençóis e meio, quase. E a Bíblia diz assim que Deus confiou no profeta. E agora esse profeta que Deus confiou até nele, que o Senhor olhando e encontrou Jonas, que agora esse Jonas, ele sai diante da face do Senhor, da fala que Deus falara com ele. Só que o livro de Jonas foi para manifestar o poder e a misericórdia de Deus para com a humanidade. E agora Jonas, ele pega, desce até o porto marítimo chamado Jope, e ele viu o itinerário de um navio diferente do que Deus tinha falado com ele. E ele pegou, ele fez uma viagem aonde Deus não tinha falado para ele. Escuta agora. E tudo que sai para uma viagem, se os senhores, as senhoras vai fazer uma viagem, obviamente vocês preparam tudo primeiro. Sim ou não? Sim. Prepara as malas. Se for igual eu, não dorme de noite, que fica com ansiedade, ansioso para viajar no outro dia, pegar a estrada, a rodovia. E então nós preparamos as nossas malas. E agora eu vejo esse moço subindo, descendo até o porto marítimo. Deus disse: vai para a cidade de Nínive, clama contra ela, porque o pecado tem chegado, cheirando mal minhas narinas. Aí Jonas desce até o porto marítimo chamado Jope, e ele vê um navio que vai para Tarsis. Quando nós vamos viajar de carro, nós preparamos tudo num dia, combustível, leva lá no mecânico para ele dar uma olhada, para fazer uma inspeção no nosso veículo. Mas quando nós vamos em um transporte coletivo, primeiramente nós
passagem. Compra ou não compra? E agora então esse moço fazendo uma viagem improvisada, ele desceu até o porto marítimo chamado Jó, ele viu um navio que abatasse, bifurcação daquilo que Deus tinha falado com ele. E nas pressas, ele não ajeitou a sua mala, pegou, quem sabe, uma sacola de mercado, colocou-se a sua roupinha ali dentro e partiu, como se diz o popular. Fui! Desceu lá, olhou para Tarsis, mas já não tem mais passagem. Se quanto que eu pago dobrado para me viajar também. Porque quem quer fugir dos requisitos de Deus, ele abrevia uma mensagem, ou até mesmo ele faz coisa loucura para tentar correr das vozes do Senhor, grande Deus. Mas escuta uma coisa, como diz a minha esposa, Deus vai pegar lá à frente na curva. E agora ele está correndo, ele chegou até o porto e pagou a passagem. Quem sabe o capitão do navio dizia: já não tem mais passagem, esgotada. Ele disse: não, mas eu pago dobrado. A Bíblia diz que ele pagou, mas não tem mais poltrona de 1 a 60, 50, está tudo lotado. Quem sabe o homem disse para ele: só tem um lugar no porão do navio. Isso não tem problema, eu vou lá mesmo. E a Bíblia diz que aquele moço, fugindo da face de Deus, ele entrou e desceu no porão do navio. Meu Deus. Lá embaixo, lá no porão do navio. E quando então ele pensou que ele estava escondendo da face do grande Deus, mas o salmista diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer as profundezas, lá tu estás também. Se eu fizer a minha cama no Seol, lá também tu estás. Para onde irei eu, Senhor, da tua face eu vou me esconder? Aquele moço tentou correr, aleluia, meu Deus do céu. Ele tentou correr na presença de Deus, olhou lá embaixo. Escute-me só: quem está fugindo consegue dormir direito? Não. Deitou lá embaixo e dormiu um profundo sono. Olha a preocupação desse homem. Lá no porão. E quando se fala de porão, é coisa que não serve para ir na visita, é coisa visível, é tudo lá embaixo no porão. Lá no bagageiro do navio, está lá o homem dormindo. De repente Deus olhou dos altos céus e ele diz assim: eu vou fazer um movimento naquele navio aonde está indo o meu servo. Ei, Deus ainda faz movimento para falar com o teu servo na terra. Aleluia! Mas escuta uma coisa que eu vou te contar, um segredo que já não é mais segredo. Aí Deus olhando, disse: tudo bem, eu vou fazer um negócio. Vento, vem cá. Tempestade, vem aqui. Vai lá e assola aquele navio agora. Lá no meio do mar. E a Bíblia diz, como tu sabe, o navio começou a balançar de um lado para com o outro. E agora a Bíblia diz assim, que cada um dos marinheiros clamava ao seu Deus com letra minúscula. Lançando sorte. Tiraram, quem sabe, ali um joqueipô, 2 ou 1, par ou ímpar. Lançaram-se sorte e a sorte caiu no homem que estava no porão, lá embaixo. Chegaram até nele e sacudiram ele. O que aconteceu? Por que sobreveio sobre nós essa tempestade? Foi por causa de tu? O que temos nós contigo? Levanta-te daí, sacode. Ele diz assim: é porque eu sou hebreu e eu temo ao Deus que fez os céus e a terra seca e o mar. Ele diz: então tá bom, levanta-te daí, então clama ao teu Deus para que possamos ter vida, porque nós vamos perecer nesse mar que estamos vivendo. E a Bíblia diz desse jeito, que agora aquele homem levantou e não clamou a Deus. Ele diz assim: o problema sou eu.
Me joga fora daqui que vocês vão ver. Lá em alto mar. Era mar mesmo, literalmente falando. O grande oceano. Lá no meio, viagem longínqua. E a Bíblia diz assim que agora aquele moço, os homens marinheiros pegaram aquele rapaz com toda a dor no coração. Escuta aqui. Pegaram aquele rapaz e jogaram no profundo e alto mar, por causa que desobedeceu a voz de Deus. Jogou no mar. Acabou de jogar o moço no alto mar. O navio cessou. O navio ficou nivelado. As águas que estavam naquele navio, que vinha vindo o vento bravio, começou a soprar do outro lado. E agora aquele homem lá embaixo. Pensa no mar. Pensa no mar. Quanto já foi no mar? Quanto já viu o mar? Eu cruzei Ponte Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu andei 14 quilômetros por cima do mar, naquela ponte que cruza Rio de Janeiro, a São Gonçalo, Niterói. Eu olhava naquele mar e eu observava, começava a lembrar dessa pregação. Lá no meio do mar, jogaram o homem, a tempestade cessou. Quem sabe o navio puxava, tocava a sua buzina, o seu trombone e foram-se embora. Ficou Jonas lá atrás. Você já parou para meditar nessa palavra? Ele ficou lá em meio do mar. Não é o rio Lençóis, não. Não é lagoa que às vezes o povo toma banho. É mar. Estou falando de mar. Estou falando de 5.000 metros de altitude. Por a longínqua, você olha e não vê o fim dele. Lá no meio do mar. Estou falando de água salgada, de mares, e uma pessoa lá no meio, nadando. Escuta aqui essa palavra, irmãos. Nadando. Como que vai? Como que ele vai chegar no porto seguro dele, nadando lá no meio do mar? Tu está ouvindo a mensagem? A Assembleia gosta de palavra, não é verdade, irmãos? Lá no meio, o navio indo embora. Ei, espere-me. Espera não. Foi embora o navio. Cogita comigo essa palavra. O navio foi embora, mas quero. E ficou o homem lá nadando no meio do mar, na braçada para me chegar do outro lado. No cachorrinho, como eles falam. Vou nadar na braçada que eu vou chegar atrás daquele navio. Como vai? Nunca. Jamais.